Debates ACI. Essa série Debates ACI foi criada pela Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos para auxiliar com informações corretas, apuradas, direcionadas o empresário a tomar decisões nesse período em que o mundo e a vida da gente virou de ponta cabeça. Nós já fizemos essa série, já debateu a MP do emprego, a suspensão dos contratos de trabalho, também o comércio em delivery, que muitas empresas ainda estavam incipientes no início da pandemia, e agora virou uma realidade que uma boa parte das empresas já investe, inclusive lucra com isso. Então, a live Debates ACI, ela foi feita exatamente dessa maneira, para levar informação de qualidade para o empresário nesse momento de tomada de decisão. E hoje a gente discute uma coisa bastante atual. As vacinas estão sendo desenvolvidas para conter a pandemia do novo coronavírus. A gente vai discutir nessa live Covid-19, o futuro com as vacinas que estão sendo estudadas e testadas atualmente. Para discutir esse assunto, nós recebemos a doutora Miriam Tendler. A doutora Miriam é médica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutora em doenças infecciosas e parasitárias também pela UFRJ. A doutora Miriam também é membro titular da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Para dar as boas-vindas à doutora Miriam e ajudar a gente a adiantar nesse tema, eu vou chamar a presidente da CI, Eliane Maia, que é a idealizadora desse projeto. Boa tarde, Eliane, bem-vinda. Boa tarde, Elcio. Boa tarde, doutora Miriam. Boa tarde. Muito obrigada por aceitar esse convite. Serão informações muito importantes que todos nós estamos ansiosos para ouvir da senhora. Então, desde já, muitíssimo obrigada por participar. É um prazer. Vamos ver se a gente consegue esclarecer um pouco. Obrigada, doutora Miriam. Doutora Miriam, a palavra está com a senhora. Vou abrir para um tempo de explanação que a senhora usar do tempo que a senhora quiser. E depois a gente vai entrar numa fase de perguntas e respostas, porque o tema é tão interessante que nós já estamos recebendo perguntas antes da live começar. Então, se prepare. Tá bom, obrigado. Então, o tema sobre vacinas em geral é a minha área de concentração da minha carreira, da minha vida toda, e a minha área de especialização. Eu, como foi falado, eu fiz o mestrado, doutorado em doenças infecciosas e parasitárias, mas trabalhei a vida inteira com vacinas. E hoje em dia é uma situação, por um lado, muito gratificante, por outro, muito curioso, né? Para mim, eu recebo perguntas continuamente e tenho falado em vários eventos, mas é como as pessoas estão ficando mais familiarizadas, a população em geral, com esse assunto, inclusive com detalhes do assunto, como as fases do desenvolvimento de uma vacina. A mídia, obviamente, tem coberto com muita profundidade e bastante acerto, eu diria, né? Esse tema todo, e a curiosidade aumenta, e isso é fundamental, porque as vacinas são a ferramenta, vamos dizer assim, né, um instrumento da medicina mais poderoso de que a humanidade tem. E elas causam um benefício e têm um impacto na melhoria da qualidade de vida, na preservação da saúde, na diminuição de doenças, na diminuição da morbidade de doenças, da mortalidade e da qualidade de vida em geral, não só da população humana, como da população animal. Então, as vacinas hoje, elas têm uma designação, elas são classificadas como instrumentos limpos, né, amistosos à saúde humana e animal e ao meio ambiente, porque não há resíduo químico, não tem química envolvida, e ela induz uma resposta do nosso próprio corpo para combater agentes estranhos, agentes infecciosos, vírus, bactérias, fungos e parasitas, que é a minha área de trabalho, de uma maneira muito natural. Não é introduzido, quer dizer, através das vacinas, elas estimulam um sistema, que é o sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa.
e elas induzem a geração de uma resposta imunitária específica para aquele agente contra o qual se vacina. Então, por essa razão, e essa resposta imunológica, ela é via de regra, e as vacinas hoje em dia são cada vez mais desenhadas para que isso aconteça, seja alcançado, elas induzem uma memória imunológica, clones de células do sistema imunológico que ficam adormecidas ou ficam guardadas, e quando a gente entra em contato com o parasita, né, seja o que for, para o qual nós fomos vacinados, o organismo reconhece e entra em proliferação, uma proliferação clonal, são produzidas muitas células que vão produzir anticorpos em grande quantidade e outros mediadores da resposta imune, que são as linfocinas, específicas para aquele agente que as células já conheceram através da vacinação. Então, nós temos também mecanismos imunológicos inespecíficos. Por exemplo, a pele é uma barreira inespecífica de proteção. As mucosas, por exemplo, mucosa nasal tem pelos e outras mucosas, a gente tem alguns mecanismos que são inespecíficos, alguns são até barreira mecânica. Mas as vacinas, elas induzem uma resposta específica. E isso tem um grande impacto, a ponto de que as vacinas foram capazes de não erradicar, esse termo erradicação, quando ele é usado inadequadamente, ele é completamente errado. A única doença que nós fomos capazes de erradicar foi a varíola, e quando se fala em erradicar uma doença, significa eliminar completamente a circulação daquele agente, no caso, um vírus, né, do agente viral, da população humana, quer dizer, do planeta. Então, depois da campanha de controle da varíola, nós alcançamos a erradicação da varíola. Isso depois de um período de vigilância epidemiológica, de um consenso entre os países do mundo todo, de uma declaração da Organização Mundial da Saúde de que o mundo estava livre da varíola. E isso tem uma implicação direta muito grande. Nós, por causa disso, paramos de vacinar. Então, a partir do momento que foi em 1980, que a OMS, a Assembleia Mundial da Saúde, declarou o mundo livre da varíola por conta de vacinação, isso aconteceu só com a vacinação, nós pudemos parar de vacinar. Então, parar de vacinar contra uma determinada doença, em função dela não estar mais circulando, só aconteceu com a varíola. Mas outras, em função do sucesso do programa da varíola, em 1900, esse programa começou em 66 e acabou em 1966, acabou em 1977. Foram 10 anos do programa de controle da varíola. E uns anos depois, em 80, a OMS declarou o mundo livre da varíola. Mas no meio do programa, a gente já tinha uma noção, quer dizer, as pessoas na época já tinham uma noção do sucesso que estava acontecendo, que estava se conseguindo controlar a varíola. A varíola é considerada a doença mais mortal humana que nós já precisamos nos defrontar. Ao longo de 2 séculos, matou mais de 300 milhões de pessoas, e é uma doença que é, talvez assim, a mais temível, né, pela gravidade, pela virulência do vírus da varíola. Os vírus, como é o caso da varíola, eles precisam uma célula para entrar e para viver, e para se multiplicar, e para causar a doença que causa. Então, normalmente, no lado de fora, no meio ambiente, o vírus morre, ele precisa entrar numa célula. Nós agora estamos convivendo com uma doença, a SARS-CoV-2, que está causando a Covid-19, que é uma pandemia, que a gente já se acostumou a ter que higienizar tudo que se toca, as superfícies, as compras, usar a máscara tem uma outra função, né? Também de criar uma barreira mecânica. Mas a gente já se acostumou a entender que, nesse caso da Covid, e isso é um dos aspectos mais graves, o vírus pode viver um pouco do lado de fora também e infectar outras pessoas. No caso da varíola, isso era mais acentuado. O vírus permanecia vivo e infectante na roupa das pessoas que morriam,
e durante muito tempo. Então, aquilo acabou virando, na época, até um instrumento de guerra biológica. Por exemplo, as populações que estavam em guerra umas com as outras colocavam cadáveres de doentes com varíola nos rios para matar à distância um povo inimigo que tivesse alguns quilômetros de distância. Ela virou uma arma pela condição biológica de que o vírus vivia fora do organismo. Então, a gente... essa doença, com tamanha gravidade, com tamanha magnitude, foi erradicada por conta de vacinação. Eu acho que esse é o exemplo assim, mais importante ou mais forte do que as vacinas são capazes de causar. E, em função desse sucesso desse programa, a Organização Mundial da Saúde, em 1974, estabeleceu um outro programa que existe até hoje, que é o Programa Ampliado de Imunizações. Esse programa ele foi ampliado em relação ao da varíola. A parametria é a mesma que foi usada para a varíola. E tamanho o sucesso que foi o programa de controle que acabou na erradicação da varíola. E esse programa ampliado, ele focou 6 doenças que, na época, eram as doenças mais graves das crianças, e para as quais já havia vacinas. Mas vacinas essas que, como não eram usadas em larga escala, não causavam efeito. Elas eram usadas em elites, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, como foi o caso da varíola anteriormente ao programa grande também. E esse programa ampliado, que teve como objetivo o controle da tuberculose, difteria, tétano, coqueluche, poliomielite e sarampo. Eram as 6 doenças iniciais que eram o foco desse programa. Esse programa foi criado com um desenho muito parecido com o da varíola, que incluía a obrigatoriedade da vacinação, que é um ponto que vem sendo discutido e que está bem atual, assim, no horizonte das pessoas. Então, para que tudo desse certo com o programa da varíola e com o programa ampliado que conseguiu controlar essas 6 doenças, até recentemente, quando o sarampo voltou, e a gente pode falar por que o sarampo voltou, mas foram criadas leis de portos e aeroportos, como ainda existem hoje, por exemplo, e ninguém acha estranho, para a febre amarela, todo mundo sabe que para entrar em países endêmicos, você tem que apresentar a caderneta de vacinação, aquela amarelinha da febre amarela, e não entra, não viaja. Então, é uma obrigatoriedade por força de lei para controlar algumas doenças, e essas doenças do programa ampliado, elas são objetos de uma legislação que cria obrigatoriedade, sim. Outro dia eu ouvi na televisão um comentarista, né, falando em compulsório. Não é compulsório. Compulsório foi o que aconteceu no Brasil no início do século passado, na época do Oswaldo Cruz, com a guerra da vacina. Aí criaram uma compulsoriedade de vacinação contra a varíola na época, né? E isso foi antes do programa de varíola entrar em ação. Então, a compulsoriedade implica em permitir os agentes sanitários entrarem à força e vacinarem à força as pessoas. E aí houve uma revolução civil, foi chamada a Guerra da Vacina. Então, a compulsoriedade é uma coisa, não é isso que nós estamos falando, mas a obrigatoriedade, regulamentada por leis sanitárias, leis constitucionais específicas, como nós temos, por exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente, leis que obrigam os responsáveis a manter a caderneta de vacinação atualizada. Escolas não podem receber as crianças se elas não apresentarem uma caderneta de vacinação atualizada. Trabalhador tem sanções de receber salário família se não apresentar a caderneta dos filhos atualizada. Então, existem hoje leis vigentes. E elas acabam sendo muito importantes para permitir que a vacina seja feita em larga escala, porque só em larga escala é que ela é capaz de causar o impacto que elas podem causar. Mas enquanto a vacinação é restrita a pequenos grupos ou a segmentos, não há impacto na comunidade. E aí é importante a gente explicar um outro ponto, que é o seguinte: as vacinas, elas são uma tecnologia da área da medicina que a gente chama de medicina coletiva.
Então, os parâmetros que regulamentam as vacinas, eles são coletivos, eles não são individuais. Os indivíduos compõem uma sociedade, uma comunidade. Mas a parametria não é individual. Por exemplo, você não vacina baseada em parâmetros de peso, parâmetros corporais, nem gênero, nem qualquer outra parametria individual, mas sim coletiva. E em cima dessa parametria coletiva, o que está em jogo, principalmente, é a dinâmica de transmissão de um determinado agente infeccioso. Então, existem vírus e bactérias e agentes infecciosos que são transmitidos de pessoa a pessoa, via oral, como é o caso da Covid agora, e existem outras doenças que necessitam, por exemplo, de um vetor, como é o caso da malária, como é o caso da febre amarela, como é o caso do dengue, de zika, chikungunya, que precisam de vetores, né? No caso, mosquitos. E existem outras doenças que são transmitidas principalmente pelo sangue ou derivados do sangue, como é, por exemplo, a hepatite B, que são as doenças sexualmente transmissíveis, normalmente elas são transmissíveis por fluidos corporais. Então, o modo de transmissão da doença caracteriza ou implica numa dinâmica. É completamente diferente uma doença que é transmissível de pessoa a pessoa oralmente do que aquela que precisa de um vetor. Então, quando você precisa de um vetor, se você não tem a população do vetor, você não tem a doença. A mesma coisa quando quando a transmissão se dá por via, através de material contaminado com sangue ou derivados, você precisa que esse contato aconteça. Então, isso cria uma dinâmica da doença completamente diferente das doenças de transmissão oral. Então, se a gente quiser falar da pandemia que a gente está vivendo agora, ela tem uma gravidade muito grande pela transmissibilidade oral e através de as pequenas gotículas que a gente exala quando fala, quando espirra, quando tosse, quando grita, quando canta. Então, que a gente passa isso para o meio ambiente, por isso que, enquanto não se tem uma vacina, a barreira mecânica que é dada pela máscara é tão fundamental, assim como a higiene das mãos, que estão em contato com as superfícies e que, se não entrarem em contato com as portas de entrada que nós temos no nosso corpo, que são a boca, os olhos, né, a inalação, a gente não vai ter a transmissão. Então, enquanto a gente não tem uma vacina para produzir uma resposta imunológica específica, a gente precisa usar estratégias de controle que não conseguem eliminar a circulação do vírus, mas dificultam a transmissão e protegem, é o que a gente tem para proteger as pessoas. Então, assim, de uma maneira geral, são 2 pontos que eu queria chamar a atenção, que é, primeiro, a importância da Organização Mundial da Saúde, que tem 2 slides, talvez valesse a pena colocar, Gabriel, só para se ter uma ideia. Tem uma série de slides, mas eu acho que não precisa, talvez só os 2 slides iniciais sobre a Organização Mundial da Saúde, que é fundamental. Todas as campanhas... Vamos, enquanto baixa, então, aí, ó. O primeiro é só um históricozinho da OMS e também a divulgação do selo da OMS, que eu acho que é uma imagem importante, que hoje em dia está todo mundo acostumado, né, a ver o diretor-geral na televisão. Então, ela foi criada em 1948, ela está localizada em Genebra, é um braço da ONU, da Organização das Nações Unidas, e ela tem um papel assim fundamental em todas as áreas da saúde. A Organização Mundial da Saúde ela é constituída pelos países membros. Então, quem atua na OMS, quem compõe, quem tem a força, são os países que representam, que são representados lá na Organização Mundial da Saúde, como é o caso do Brasil. Então, esses, hoje, 194 países membros, eles se reúnem periodicamente numa Assembleia Geral, que nós ouvimos falar há pouco tempo, porque aconteceu em maio, eu não sei se vocês lembram, a Assembleia desse ano foi um pouco... ela aconteceu não presencialmente, ela foi transmitida através de press releases, né, de
campanhas de divulgação, como a OMS faz toda semana, dia sim, dia não. Hoje mesmo teve uma coletiva de imprensa na OMS. Mas ela tem uma importância por ser um organismo neutro, composto pelos países membros e seus representantes. E o Brasil sempre teve uma participação, isso é uma curiosidade, mas foi um ponto importante. Se alguém um dia tiver a curiosidade de visitar a sede da OMS em Genebra, como eu tenho feito com uma certa frequência, a gente vê pinturas do Portinari, a gente vê pintura de outros pintores brasileiros, e a gente vê muito a memória do Brasil presente na própria sede física da Organização Mundial da Saúde em Genebra. E na época em que a OMS foi fundada, nós tivemos um brasileiro, que foi o Dr. Marcolino Candal, que foi o segundo diretor-geral, assim como hoje é o Tedros, era esse brasileiro, que ficou 20 anos como diretor-geral da OMS. E vocês podem imaginar que, com isso, ele teve uma influência muito grande. E o Brasil é considerado como um dos países influenciadores e formadores de políticas assim, dentro da OMS. Hoje em dia, a gente tem uma participação muito menor do que a gente precisava ter, mas, historicamente, o Brasil sempre foi muito participativo. Né? Hoje nós temos uma brasileira que foi nomeada há 2 ou 3 anos atrás, a doutora Mariângela Simão, que está numa área estratégica, numa secretaria estratégica da OMS, que é sobre produtos que envolvem vacinas e medicamentos. Tem acho que 2 anos que a doutora Mariângela entrou. O segundo slide é um pouquinho na mesma linha, ficou aqui preso no meio do caminho. É pena que eu não posso controlar os slides, senão ia... Não sei se o Gabriel nos ouve, mas... enfim, são mais informações sobre a Organização Mundial da Saúde, mas, essencialmente, bom, ela teve suas origens depois da Segunda Guerra. Não, tá bom, é só esse segundo aqui. E o que é importante nesse slide aqui, que eu posso falar, é que o papel que a OMS tem. A OMS é responsável pela organização de todos os programas de vacinação coletiva, então ela determina as normas que todos os países recebem, e os braços efetores desse grande conglomerado que é a Organização Mundial da Saúde são os ministérios da saúde dos diferentes países no mundo inteiro. Então, a gente, no nosso programa de imunização brasileiro, por exemplo, que é uma área que sempre foi muito bem sucedida, é uma das áreas da nossa saúde pública que funciona muito bem, que tem essa tradição. No momento não está muito bem, como o mundo todo não está, em termos de queda de coberturas vacinais, mas o Brasil, assim, exemplarmente, tem um excelente programa de imunizações. Mas as regras vêm lá da OMS. E hoje é muito mais fácil explicar por que é isso, né? A OMS não só cria as regras, como ela controla as coberturas vacinais. Hoje a gente fala que as coberturas vacinais para várias doenças caíram, inclusive no Brasil, a gente tem os dados recentes aqui, porque a OMS consolida isso, né? Não somos nós que estamos dizendo, porque comparativamente você precisa fazer isso de uma maneira global. Né? E eu acho que é muito importante, acho que todo mundo consegue compreender isso, a importância de um organismo neutro, independente na avaliação. E a OMS tem poder, os poderes da ONU, por exemplo, né? Não sei se vocês lembram, uns anos atrás, quando a ONU teve que entrar, se não me lembro, no Irã ou no Iraque, num país do Oriente Médio, em busca de redutos ou usinas nucleares. Então, a OMS, quando em situação de ameaça global, ou de uma ameaça de um continente, ou ameaça de uma situação que transcende o país, e o país em questão não está em condições de tomar as medidas, a OMS tem força para entrar legalmente e tomar algumas ações. Por exemplo, isso aconteceu na África há poucos anos atrás.
nos países, no caso foi em Angola, onde estava ocorrendo um surto de pólio, e hoje não precisa explicar muito para dizer que quando a gente tem a transmissão de um agente infeccioso num canto do mundo, o mundo todo fica ameaçado. Então, para evitar que a pólio se espalhasse de novo pelo mundo, havia uma situação de guerra civil, e em alguns países africanos a população vivia fugindo de um lado para outro, não havia registro sanitários, nem registros civis das pessoas, e com isso ressurgiu a pólio, porque a vacinação, a cobertura tinha caído muitíssimo abaixo dos níveis aceitáveis. E aí a OMS entrou, e normalmente com organismos internacionais, antigamente era a Cruz Vermelha, hoje principalmente os Médicos Sem Fronteira, algumas instituições financiadoras, por exemplo, hoje um dos maiores financiadores de grandes campanhas na África, por exemplo, é a Gates Foundation. No passado era a Fundação Rockefeller, mas o modelo é o mesmo, né? Da OMS capitanear financiamento de grandes grupos no sentido de promover, preservar e promover a saúde global para países que não têm condição econômica de fazer isso. Então, por exemplo, esse programa que eu citei, o EP, né, o Programa Ampliado de Imunizações, EP em inglês, em português é o PNI, ele foi responsável pelo subsídio, por captar dinheiro de um lado, capital de um lado, subsidiar as grandes indústrias para produzirem as vacinas em quantidade suficiente para distribuir no mundo inteiro, e foi feita uma divisão, uma escala, uma classificação dos diferentes países em relação às suas médias, né? De renda per capita. Então, os países de média e baixa renda, low and medium income countries, né, os países que não tinham condição de pagar pelas vacinas, recebiam gratuitamente, porque as indústrias eram subsidiadas. E isso, depois o Brasil saiu dessa classificação, quer dizer, subiu no nível, e é uma escala onde os países têm que ter acesso a essas vacinas de uma maneira global, né? É fácil hoje todo mundo entender que se ficar um foco, a gente viveu isso com H1N1 e está vivendo agora com a pandemia, onde a gente sabe que eu acho que a maioria já intui que precisa de uma vacinação global para a gente conseguir controlar a transmissão da Covid. Eu acho que a gente pode um pouquinho parar por aqui para ouvir as perguntas. Eu sei de alguns pontos que já tinham sido endereçados. Um deles é sobre esse movimento anti-vacina, que é muito importante e que é a razão da queda das coberturas vacinais, que tem uma raiz política muito forte. Durante as décadas de 60 e 70, principalmente, o mundo viveu um avanço nas áreas da química e da física. Da química, principalmente com o desenvolvimento da indústria farmacêutica, que hoje são gigantes, né, industriais e conglomerados econômicos fortíssimos no mundo inteiro, e que foram responsáveis pelo desenvolvimento de drogas fundamentais, né, para a preservação da saúde, para o tratamento de doenças. E naquela época, as vacinas eram desenvolvidas com uma tecnologia muito antiga, né, que não dava escala de produção, era um processo muito mais artesanal, né? E o mundo foi dominado pela química e pela física, né? A física deu para nós isso que nós estamos fazendo aqui, as telecomunicações, todo esse arsenal de ferramentas que a gente usufrui o tempo inteiro, e a química deu medicamentos, o desenvolvimento dos inseticidas, e essas ferramentas vêm servindo para minimizar ou mitigar a gravidade de algumas doenças, mas não para eliminar a transmissão, não para prevenir doença. E vocês sabem que a doença ela é muito mais rentável do que a saúde, né? E a preservação da saúde é muito mais nobre, né? O que a gente quer com as vacinas é a preservação da saúde. E aí, com a preservação da saúde, as pessoas vão precisar tomar menos remédios, etc, etc, etc.
etc. A gente não precisa entrar, mas existem forças muito poderosas por trás desse movimento muito sofisticado anti-vacina, né, que pretendem incutir medo, contaminar a opinião pública com dogmas e mitos que não têm nenhum fundamento, e a base disso tudo é a falta de informação de qualidade. Vocês falaram que uma das propostas dessa série de lives é transmitir informação de qualidade, isso é fundamental no mundo que a gente vive, né? Doutora Miriam, desculpe só interromper a senhora, não interrompa, mas tem uma pergunta exatamente que nós recebemos aí do jornalista Xandu Alves, ele é repórter especial do jornal Vale. É a segunda pergunta que ele me enviou. Ele enviou 2 perguntas para a senhora, e a segunda pergunta exatamente cai no que a senhora está abordando agora. A pergunta é que, pela primeira vez em quase 20 anos, o Brasil não atingiu, em 2019, a meta para nenhuma das principais vacinas indicadas a crianças de até 1 ano. Como é que a senhora vê essa situação? Abrindo um parêntese na questão da Covid-19, mas são assuntos que se entrelaçam. Como é que a senhora vê essa situação e quanto desse negacionismo tem influenciado na rejeição das vacinas? Essa pergunta é muito importante, isso está na mídia esses dias, né? E essa queda de cobertura é muito perigosa. A primeira consequência que a gente já vive hoje em dia é a volta do sarampo, né? Agora, nessas últimas semanas, o Paraná tem se defrontado com o aumento do número de casos de maneira importante. A gente já teve isso em São Paulo, no Rio, em São Paulo capital, né? Na verdade, isso veio de fora. Não sei se vocês lembram, há uns anos atrás, não muito, uns 3, 4 anos atrás, houve um surto na Disney, e foi muito noticiado, sarampo na Disney, né? Fecharam durante um período, criaram uma série de medidas de tentativa de controle e tal. Então, na verdade, o que a gente está vivendo da volta do sarampo, curiosamente, porque é na contramão do que habitualmente acontece, vem de um país rico para cá, né? Que geralmente é assim, país pobre traz doença, né? Mas nesse caso foi o contrário. E a gente, exatamente porque tem todo um grau de desenvolvimento incipiente ainda, ou de desenvolvimento não pleno, a gente tem uma ameaça muito maior com a reintrodução dessas doenças. Então, a consequência da diminuição da cobertura vacinal é o ressurgimento das doenças que estavam controladas por conta da vacina. E isso eu acho que fortalece muito o conceito, eu acho que fica fácil de entender o poder das vacinas. Se você para de vacinar ou diminui a cobertura vacinal, você rapidamente recupera as curvas de transmissão da doença e essa ameaça a coletividade como um todo. Então, isso é o que a vacina é capaz de fazer. E isso é o que a gente tem feito ao longo dos anos, com muito sucesso. Por exemplo, quando existe a queda parcial ou relativa na cobertura vacinal de uma determinada doença, a gente tem indicadores. Isso, alguns anos atrás, aconteceu com a rubéola. Então, o Ministério, na época, fez uma grande campanha de vacinação da rubéola, focalizada em adolescentes e jovens. Então, existe um monitoramento da transmissão das doenças, um monitoramento epidemiológico para tentar evitar. Quando isso atinge níveis perigosos, como a gente está agora, a consequência imediata é o ressurgimento dessas doenças. E eu acho que ninguém quer pensar em conviver com a polio, né, com a poliomielite, ninguém quer pensar em conviver com a coqueluche, que já está acontecendo, e o sarampo que está acontecendo. Então, essa é a consequência imediata. O negacionismo, essa cultura de negar, ela não é invenção nossa, ela vem de fora, isso é uma condição muito grave, que está ligada a forças muito poderosas de interesses econômicos espúrios, que manipulam e usam, muitas vezes pesquisadores, usam pessoas que tenham perante a população alguma credibilidade para impactar, para criar esse movimento. Mas ele, no nosso caso, ele é totalmente importado, porque isso começou lá fora e aí acaba se replicando
e hoje é uma preocupação geral, e a gente fala muito, e é uma condição que, particularmente, a gente vive na barreira econômica que ainda existe para o desenvolvimento de novas vacinas contra doenças parasitárias, por exemplo, que é a área que eu trabalho. Então, como elas são só de países endêmicos pobres, elas não estão no radar econômico da grande indústria que está no hemisfério norte. Então, essa grande indústria prefere fazer vacina para varicela, para as hepatites, para as meningites, que são problemas do hemisfério norte também. Então, as doenças parasitárias, que são uma prerrogativa dos países endêmicos, acabam ficando fora dessa lista de prioridades, né? É a geopolítica da saúde. É isso aí. Doutora Miriam, a Eliane Maia, ela tem duas questões para a senhora, voltando agora um pouco, já de volta para a Covid, que é o que nosso cérebro, nossas atenções estão voltadas desde março ou antes disso. Mas é claro, né? É claro. A Eliane tinha duas questões para fazer para a senhora, aí para a gente fazer essa roda girar aí, tem bastante gente na fila ainda, eu tenho que fazer a roda girar. Obrigado, Eliane, você a palavra. Obrigada, Elcio. Doutora Miriam, a senhora comentou que a varíola teve um prazo de erradicação de 10 anos. Na expectativa de vocês aí, cientistas, qual o prazo que nós temos, então, para a erradicação da Covid-19? Isso é uma pergunta para a qual a gente não tem uma resposta precisa, né? Nós ainda, como é uma doença nova, a Covid é uma doença nova, o vírus ele está com uma agressividade muito acentuada, porque ele é novo na espécie humana. Todas as vezes que um parasita, né, um vírus, para ser mais específico, pula as espécies, ele vem lá daquelas espécies de animais da China, que eram animais silvestres, que o homem usou como fonte de proteína. Então, como a Covid aconteceu, quer dizer, como isso pulou a espécie e entrou na espécie humana, a gente já sabe. Então, mas na espécie humana, quando começou a transmissão entre pessoas da espécie humana, né, entre as populações humanas, ele está causando um estrago que todo mundo conhece. Ele não tem remédio, não tem nenhuma condição, e não só isso, a virulência do vírus, assim, no início a gente achava que era só respiratório, que o órgão de choque era o pulmão, e hoje a gente sabe que não é uma situação inflamatória vascular que atinge o organismo todo, e isso não é comum, não é normal, vamos dizer assim, né? Não tem especificidade, assim, só para ilustrar, por exemplo, o vírus da raiva, ele tem um tropismo pelo sistema nervoso, ele causa danos no sistema nervoso. Os enterovírus causam no sistema digestivo, então você tem uma certa especificidade. O corona não, ele está atingindo os órgãos, os sistemas de uma maneira ampla. Isso não é comum, mas isso é o reflexo da inadaptação do parasita ao hospedeiro. Ele mata, né? O parasita inteligente, ele convive melhor e causa menos doença e menos mortalidade. Então, a gente ainda está numa fase de muita turbulência. O que é fundamental para tentar responder a tua pergunta e dar uma ideia do cenário é quanto mais ampla for a vacinação, independente de qual a vacina que a gente vier a usar, nós devemos chegar a um ponto, daqui a uns meses, com várias vacinas disponíveis, né? Não é uma só. Tem hoje 139 em fase clínica, aprovada pela Organização Mundial da Saúde, e bem uma meia dúzia deve chegar no início do ano, está disponível em diferentes quantidades, em diferentes situações. Mas no Brasil, que eu estou falando, quanto mais amplo for o poder, ou for a vacinação, quanto mais global isso acontecer, maior o impacto, então diminuir a transmissão. Classicamente, deve levar alguns anos na dependência dessa abrangência. Quanto mais abrangência for a vacinação, mais impacto vai ter na população humana. Então, quanto mais rigorosos nós formos nas campanhas de vacinação,
maior impacto vai ter nas populações humanas, maior a possibilidade de controlar a transmissão até chegar a uma erradicação. No caso do corona, eu não acredito que a gente vá caminhar para uma erradicação, mas sim para o controle da transmissão. Ele vai, com esse controle, com essa vacinação maciça, ele vai se acalmar e vai acabar se adaptando. Nós temos outros coronavírus humanos que infectam, causam resfriados e não causam esse estrago todo. Então, ele é de uma categoria de vírus que, clássica, historicamente, não causa essa situação toda. Esse está causando, o SARS-CoV-2, ele está causando exatamente porque ele é muito novo e aconteceu de ser muito virulento. Então, na medida que a gente conseguir impactar a transmissão, o vírus acaba mutando, ele vem sofrendo mutações o tempo inteiro, e existe uma tendência disso se acalmar. Então, o mais importante para nós não é agora pensar em erradicação, mas sim em controle. Se a gente conseguir controlar a transmissão, já está de bom tamanho. Eu posso sair de casa, a gente pode fazer um bocado de coisa. Mas, assim, a meta é o controle da transmissão. A erradicação, nesse caso, seria uma meta mais ambiciosa, mas talvez não necessária de ser alcançada. A gente precisa varrer da face da Terra, mas sim controlar para que o vírus tenha tempo de se adaptar um pouco mais e causar menos estrago. Excelente. Então, a próxima pergunta é da Érica Batista, e ela vai na sequência da resposta até que a senhora deu. A Érica Batista, aqui de São José dos Campos, ela pergunta: quando devemos ter uma vacina contra o Covid-19 para uma vacinação em massa? Final do ano, início do ano, certamente. Ótimo. E aí vai depender muito da política dos países, né? Hoje, o que a gente está vendo com relação à Covid é uma situação de muita influência política. Você vê o que está acontecendo agora entre vacina russa, vacina americana, vacina chinesa. Assim, a gente não fala nem nos produtos em si. Eu tenho dois quadros, mas não precisa nem apresentar. Com as características, né, em relação às plataformas, são plataformas diferentes. Umas estão programadas para serem com uma dose, outras com 2 doses. Mas, no fim, você vê que isso tudo está com um colorido extremamente político, né? Então, cada hora é um flash, né? Primeiro foram assim, não, ninguém quer tomar vacina russa. Eu falei, para mim está ótimo. A vacina russa, por exemplo, ela tem uma plataforma muito atraente, de muita experiência. Agora tem a vacina cubana, que ninguém está falando, que vem do Instituto Finlay, que tem uma alta tecnologia em Cuba na área da saúde. Então, assim, as vacinas vão estar disponíveis em diferentes categorias de plataformas e vai depender muito. Acho que a nossa maior preocupação é com os países da Ásia, com países do tamanho do Brasil, né? E eu acho que, só para completar um pouquinho essa pergunta, porque eu acho que isso está no rol de perguntas que vêm sendo feitas, como é que essa resistência a vacinas, né, isso vem sendo muito falado nos Estados Unidos, pode atrapalhar. Eu acho que acaba se criando uma pressão, né? Uma pressão da própria população global. Sabe, assim, por exemplo, um exemplo que funciona bastante bem para quem tem filho na escola, né? Agora está todo mundo fora da escola, mas, por exemplo, se tem um caso de meningite meningocócica numa escola, ninguém quer vacinar seu filho só, quer que a escola toda vacine, porque intui que a proteção da sua criança é muito mais efetiva se o ambiente todo tiver vacinado. Então, acho que cabe a todos os países do mundo cuidarem de um programa global, né? E de movimentos de inibição e de controle dessas resistências, que eu acredito que não vão ter grande influência. Eu acho que a pressão para os países abrirem, por exemplo, a gente está impedido de viajar agora, o Brasil, né? Então, na hora que isso se caracterizar da maneira de, olha aqui, não viaja, não pode ir para a Europa, não pode ir para os Estados Unidos, os formadores de opinião mesmo no Brasil vão acabar entendendo que não é assim, né? Não é na vontade de cada um, né? Existe a vacinação, ela tem uma característica, eu estou usando exemplos meio bobos, mas ela tem uma importância do ponto de vista da cidadania, né?
Então, é uma ferramenta de cidadania, de você cuidar da sua saúde e do próximo, que é também uma cultura que está sendo muito difundida agora na pandemia. A gente está aprendendo muito, se vai aprender tudo, eu não sei, mas isso está sendo falado, né? Já não é estranho. Você falar em que você tem que se proteger e proteger o outro. Isso com a vacinação é a mesma coisa. Cabe a cada um, né, doutora Miriam? Obrigada. Eu estou vendo para você que deve ter muita pergunta aí para fazer, né? Tem. E, na realidade, as pessoas estão... Todo mundo está de olho na volta a alguma normalidade, né? Não sei se é o novo normal ou o velho normal vai voltar, mas tem uma pergunta da Gabriela Tinoco, que vai aparecer aí na nossa tela, que a questão é exatamente, o final é isso. O mesmo programa para erradicação da varíola serviria de referência para a vacina do Covid? E sendo feito em larga escala, retornaremos em quanto tempo à normalidade? Olha, essa é uma ótima pergunta, porque o programa de erradicação da varíola, ele tem um desenho absolutamente campeão. E ele é, sim, o principal modelo. Historicamente, a gente tem, na história da vacinação, exemplos fantásticos. O melhor deles é o da varíola, sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala, a Eliane perguntou em relação aos 10 anos para a erradicação, foi numa época em que a gente não vivia a globalização, né? Entre 66 e 77, você não tinha os meios de comunicação, os veículos de transporte que a gente tem hoje. Então, as dificuldades de fazer as vacinas chegarem aos países do mundo todo, hoje, elas são muitas vezes menores, né? Quer dizer, a gente tem meios de estar em tempo real, não só com a informação, mas com as vacinas, vamos dizer assim, acessíveis de uma maneira muito mais rápida. Então, o tempo que levou, 10 anos, e esse foi um tempo pioneiro, né? 10 anos para erradicar a varíola, uma doença que estava circulando há 2 séculos. Então, fazer isso em 10 anos é assim, o maior feito das vacinas. Mas numa época em que não se tinha os meios de comunicação e de transporte que a gente tem hoje, que é completamente diferente, que é muito mais intenso e muito mais fácil. Mas, respondendo especificamente a pergunta, que eu agradeço, é exatamente um modelo historicamente disponível que serve perfeitamente de modelo para o programa de controle da Covid. E eu acredito que isso vai acontecer, o controle, né, a vida normal, a gente voltar... isso vai variar de país para país, né? Então, na Europa, eu acredito que alguns países tiveram que voltar um pouco atrás, ainda não tem vacina, mas eu acho que alguns países vão sair na frente, como saíram na frente no controle da pandemia, né? Na diminuição de mortes e de casos. E vai depender muito do Brasil. Se o Brasil tem uma grande vantagem, que ele tem uma estrutura capilar. Então, a gente tem, pelo nosso programa de imunizações, que é muito bem estruturado e muito bem sucedido, a gente tem uma capilaridade muito grande para alcançar populações remotas, a gente tem uma estrutura de saúde muito capilar. Então, que é dada pelo SUS e todos os mecanismos capilares populacionais. Então, a gente tem uma condição logística, utilizando essa estrutura, de fazer uma vacinação em massa muito bem sucedida. O Brasil pode ser um grande exemplo para isso, né? Se a gente trabalhar direitinho. E pode ser que fiquem bolsões da doença ainda em alguns países, talvez na África, na Ásia, mas o controle vai ser, até que ele seja assim, planetário, global, ele vai ser em níveis diferentes e a gente vai enfrentar sanções de circulação pelo mundo enquanto a gente não conseguir baixar a transmissão no Brasil. Mas eu acho que, uma vez começando a vacinação, o Brasil, pela condição que tem, pelo programa de imunização, a gente tem chance de fazer um excelente trabalho e ter um excelente grau de controle aqui nos próximos, 6, 8 meses, ao longo do ano que vem. Isso não quer dizer que até lá a gente vai ter que ficar trancado, eu espero que não, porque eu estou trabalhando em casa, mas eu digo assim, escolas voltarem, a sociedade poder voltar a um ritmo de circulação como era antes, né? Sem a gente ter que falar em normal ou não normal. Mas vai depender muito da campanha de vacinação, que vai acontecer em massa ao longo do ano que vem.
E aí o resultado, quanto mais em larga escala isso for, mais rápido a gente vai ter o resultado. Doutora Miriam, eu tenho mais uma pergunta do Xandu Alves, do jornal Vale, ele que vai aparecer na nossa tela para facilitar a senhora ver. Como a senhora vê a revolta contra a vacina, entre aspas, da Covid-19 em curso no país, com críticas à vacina ainda em desenvolvimento, seja nas redes sociais, no próprio governo, declarando que ninguém será obrigado a se vacinar. Na opinião da senhora, a vacina contra a Covid deve ser obrigatória? Ela vai ser obrigatória, ela vai estar inserida nas mesmas leis que a gente já comentou, né? E obrigatório é muito importante frisar que obrigatório não é compulsório, ninguém vai vacinar ninguém à força. Mas a pressão de obrigatoriedade de vacinar para poder exercer uma série de atividades, a gente já tem dispositivos legais que permitem essas normas a serem implementadas, não precisa inventar nada. A gente já tem leis, né, que obrigam a vacinação, mas obrigam não no sentido da força de obrigar, né? O que você tem é perda de liberdade de circulação ou sanções na sociedade, o que acaba, principalmente viagem. Viagem eu acho que vai ser uma mola motriz importante, né? Eu acho que isso tudo está muito ligado à população, vamos dizer, mais de classe média. Eu acho que a gente não vive, respondendo ao Xandu, né? A gente não vive aqui no Brasil uma situação de guerra da vacina, não é uma guerra. O impacto ou a presença desse movimento anti-vacina, que olha só, acredite, é muito mais forte lá fora. Aqui não é nada comparando com alguns estados nos Estados Unidos, e como foi há um tempo atrás em alguns lugares da Europa, agora diminuiu na Europa. Mas não eu não acredito que isso vai ter um impacto importante aqui. Agora, sobre essa questão das vacinas, doutora Miriam, foi noticiado bastante essa interrupção que teve nos testes de uma das vacinas, já na terceira fase, porque foram identificados alguns efeitos colaterais. E tem uma pergunta da Ana Souza, que nos acompanha, que ela fala como é que pode uma vacina na terceira fase ter dado problema. A senhora pode explicar para a gente como é que são feitas essas etapas de controle para que uma vacina passe do laboratório até a vacinação em massa? Claro. O desenvolvimento de uma vacina tem etapas muito bem definidas. E a gente tem que seguir essas etapas de uma maneira muito rigorosa. Espera aí que eu vou pedir uma ajuda aqui para acenderem as luzes. A senhora está no escuro. No escuro, né? Nós estamos fazendo uma live diretamente da boate, mas não tem problema, a gente espera, pode acender a luz tranquilamente, fica muito mais interessante. Pois é, vou ver se alguém desce aqui. A senhora deve estar vendo a paisagem pela janela, né? Eu estou, mas não dá para mostrar para vocês. Não dá para mostrar, é uma pena. A doutora Miriam está conversando com a gente diretamente do Rio de Janeiro. Então, por isso que eu fiz a brincadeira da paisagem. Eu estou lá, mas está meio fog, assim, sabe? Uma névoa, não dá para ver. Só quando o dia está muito claro, você vê escurecer aqui. Agora teve um socorro aqui. Vou acender. Meu Deus, se fez a luz, Peraí, mas qual era a pergunta mesmo, hein? Não, a pergunta foi feita, eu tinha a Ana Souza, que nos acompanha pelo Facebook, sobre falando como é que uma vacina da terceira fase pode ter dado problema. Eu aproveitei e perguntei para a senhora, que a senhora é uma especialista, a senhora trabalha com isso. Como é que é feito esse controle sobre o desenvolvimento de uma vacina que vai passar do laboratório até a potencialidade de ser vacinado em massa? Isso, então, isso é uma pergunta muito boa. É o seguinte, primeiro você tem uma fase que a gente chama de fase experimental, e que você tem uma prova de conceito, você tem que identificar o princípio ativo, ou pelo menos o potencial princípio ativo, que é vulgarmente chamado de fase da descoberta. Primeiro, eu queria chamar atenção para essa palavra, porque é só nessa hora que a gente aceita que fale em descoberta, porque
Nada é por acaso. Quando você fala descoberta, parece que é um evento fortuito, ao acaso, e não é. Então, a gente, por exemplo, na história, com relação ao Covid, o sítio mais investigado é a proteína spike, que é da região do vírus que se liga nas células humanas. Então, quando a gente vai buscar antígenos protetores, potencialmente protetores, a gente se baseia na biologia do parasita, do vírus, da bactéria ou dos parasitas em geral, para buscar em alguns lugares do organismo do parasita as áreas que serão mortais para ele. Se a gente gerar anticorpo, é a mesma coisa, tomar um tiro no pé não vai acontecer nada, mas se levar um tiro na cabeça, que mal comparando. Então, é isso que a gente procura, as regiões vitais dos parasitas. Nisso, existem hoje metodologias genômicas, proteômicas, existem meios de você rastrear os organismos todos para tentar identificar os candidatos mais promissores. E aí você começa a trabalhar com esses candidatos dentro do laboratório. E, obrigatoriamente, faz testes em animais, porque você quer ver se aquele princípio ativo potencial que você achou que era, realmente está funcionando. Se induz uma resposta imunológica, se é seguro, e assim começam as etapas de comprovação daquilo que antes eram hipóteses e passam a, na prática, ser etapas do desenvolvimento. Depois de bem caracterizado na fase experimental que aquele candidato vacinal é mesmo um bom candidato, induz uma resposta imunológica eficiente, em animais induz proteção, quer dizer, diminuição de carga parasitária, induz uma resposta imunológica importante e é seguro, aí se passa por uma fase regulatória, onde tudo isso é construído um livrão, uma tese, uma brochura do investigador, quer dizer, um compilado de todos os dados de laboratório, e se submete aos órgãos regulatórios, aqui no Brasil é a Anvisa. Então, aí a gente entra com pedidos em comissão de ética humana e comissões regulatórias, no caso do Brasil, a Anvisa, dos Estados Unidos, o FDA, da Europa tem diferente, mas tem o EMEA, que é um coletivo da Europa, pedindo licença para testar em humanos. E aí é o grande salto que se dá do laboratório para testes clínicos humanos. Então, em paralelo a isso, existe um outro gargalo que muitos produtos são derrubados nessa etapa, que é o processo de produção em larga escala. Quando a gente trabalha no laboratório, a gente trabalha numa escala de bancada. Então, é uma escala, e ela não é só quantitativa, você não precisa só escalonar quantitativamente. Tem vírus, por exemplo, tem antígenos, né, tem proteínas, que você não consegue escalonar de uma maneira, não é linear isso, você não faz em pouca quantidade com uma metodologia de bancada e passa para grandes fermentadores, onde a parametria é outra e tudo dá certo. Então, isso não é trivial. E é uma etapa muito importante. Então, ao mesmo tempo que você pede a licença comprovando que fez tudo em animais, você tem que ter um processo que seja factível de ser usado em larga escala, senão você não tem uma vacina, né? Então, isso tem que acontecer em paralelo. Depois que entra na fase que a gente chama de fase clínica, que são os testes em humanos, você tem, então, a primeira fase, que é normalmente feita no país de origem. Então, por exemplo, quando você desenvolve uma vacina no Brasil, como foi o nosso caso, os primeiros testes foram em voluntários saudáveis no Brasil. Então, em áreas que não são da doença, ou então em áreas livres da doença, né? Então, para testar segurança e a imunogenicidade, e em seres humanos, em pequeno número. Depois você vai avançando para a fase 2, aonde não é o número, a imprensa divulga muito, você aumenta o número, não é o número só que importa, é o perfil. Então, você tem que cobrir, você está sempre focando segurança e imunogenicidade, indução de resposta imunológica. E qual é o tipo da resposta? Então, a gente precisa testar em perfis, em grupos de voluntários que reflitam o perfil da população para a qual aquela vacina se destina. Então, você tem que ter uma variação populacional, grupos diferentes, né? Muitas vezes você
precisa testar especificamente a segurança na gravidez, a segurança para a criança no primeiro ano de vida. Então, você precisa comprovar a segurança e a imunogenicidade em todas as faixas da população para as quais a vacina se destina. Então, nessa fase, em fase 3, você testa outra coisa. Em fase 2, você não vê eficácia, você não está preocupado em eficácia, você está preocupado na resposta imunológica que traduza a imunização. Né? Se os níveis de anticorpos são altos, se eles duram muito tempo, qual é o perfil da vacina, como é que a gente pode esperar que ela vai se comportar em massa. Então, será que nós vamos precisar... A gente, no laboratório, faz um desenho, né, e traça um perfil. Mas quando você começa a trabalhar com seres humanos, isso pode mudar. Então, você precisa adaptar. Então, por exemplo, se os títulos de anticorpos começam a cair muito rapidamente, a gente talvez tenha que reformular o esquema de vacinação, talvez em vez de 2 doses você precise de 3, talvez tenha que espaçar o número de doses. Então, você coleta informações que ajudam a terminar de desenhar para o uso em larga escala. E nessa fase existem uma série de comissões que acompanham. Então, existem comitês independentes, que são independentes do chamado sponsor, do dono da vacina, né, dos donos da vacina. Então, são comitês de assessoramento científico e monitorias. Então, você precisa monitorar de forma independente. E nessa fase, essas comissões têm o direito de requerer interrupção ou interrupção total, né? Mas é comum nessa avaliação, nessa fase, para isso que ela existe, né? Que se tenha algum efeito adverso que não é esperado, e para isso é interrompido para que esse efeito seja analisado. Nesse caso, foi um evento, foi uma mulher na Inglaterra, que teve uma reação que ainda não se sabe se é da vacina, muito provavelmente não é da vacina. Ao longo da vida da pessoa, né, uma reação autoimune que pode acontecer, principalmente em pessoas de idade mais avançada, como é o caso dessa pessoa, e que tem reações estranhas, que não são esperadas. Então, quando você passa pelas fases iniciais de testes, você evidencia as reações, por exemplo, se tem dor local, se dá febre, como é que é a reação do organismo das pessoas. Quando você começa a abrir o leque da população que está sendo vacinada ainda em fases de teste, você pode se defrontar com situações concomitantes à vacina, e o que está sendo feito agora é uma avaliação muito rigorosa para ver se essa reação foi mesmo por conta da vacina, que eu não acredito que tenha sido. Esse tipo de evento acontece na população dentro de uma frequência estatisticamente esperada, em populações de países diferentes a frequência é diferente, e provavelmente vai ser demonstrado que não é relacionado com a vacina. Tem umas que são óbvias, por exemplo, se um voluntário está no meio do esquema de vacinação, ele quebra a perna, é um evento adverso, isso é computado como evento adverso, mas que é logo descartado como não relacionado com a vacina. Né? Por exemplo, se precisa extrair um dente, se tem uma intercorrência, isso é catalogado como um evento, mas, obviamente, você tem os eventos que claramente não são ligados à vacinação, e outros que fica-se na dúvida, então tem que ser investigado. Tá certo. Doutora Miriam, eu gostaria de abordar um tema com a senhora que não tem a ver com o que nós estamos conversando atualmente. Né? Na realidade, quando eu li o seu currículo, resumido. A senhora é pesquisadora da Fiocruz, e a senhora lidera uma pesquisa pioneira, importantíssima, que é sobre uma vacina desenvolvida no Brasil, que tem um efeito mundial, que é contra a esquistossomose. Eu gostaria que a senhora explicasse em que pé está essa vacina, como é que está sendo feita essa pesquisa e qual a importância estratégica dessa vacina. Por favor. Bom, é uma vacina, eu vou começar pelo final, que a importância estratégica
é a nossa soberania. A soberania de um país endêmico é uma doença, a estosomose, diferente da Covid, não é global, ela só acontece nos países aonde você tem. Quando você tem uma doença que requer algum componente do meio ambiente, por exemplo, ou um vetor, um mosquito, ou um hospedeiro intermediário, que é um caramujo que vive em água doce, como é o caso da estosomose, você está restrito a algumas áreas do globo, que não é pouca gente, não, é 1 bilhão de pessoas afetadas. Mas você não tem, por exemplo, em áreas do hemisfério norte. Você tem em algumas áreas da Ásia, você tem concentradamente na África toda, e o Brasil, que é o maior país endêmico como país, a maior região endêmica é a África. Então, é uma doença da pobreza, que causa a pobreza, né? E que é causada pela pobreza. Então, é uma doença muito associada, né, à falta de saneamento, e para a qual a gente tem ferramentas hoje disponíveis pela biotecnologia para fazer uma vacina. Então, essa pesquisa... Fazendo só um parêntese, o saneamento básico brasileiro, saiu recentemente um levantamento, continua péssimo, né? Cobertura de saneamento no Brasil, independente de quem seja oposição e quem seja governo, é histórico, continua péssimo. Desculpe interromper, mas valia a pena. Então, você imagina que na África também, né? E essas condições, vamos dizer assim, ambientais, é o que, no caso da estosomose, permite que a doença exista. Então, bom, durante muito tempo haviam dogmas e pressões, né, que doenças causadas por parasitas grandes não podiam ter vacina, que era muito difícil. Hoje já se aceita isso consensualmente como bobagem, porque a gente tem ferramentas para, como a gente identificou um agente, um antígeno importante do parasita, e essa é uma pesquisa que nos orgulha muito, porque ela é uma pesquisa que começou, né, longo, foi minha vida inteira coordenando esse trabalho, mas é uma tecnologia que pertence à Fiocruz, as patentes são da Fiocruz, portanto, do governo brasileiro, e é uma pesquisa essencialmente brasileira. Uma das características é um grupo, é uma rede de colaboradores, mas onde a tecnologia é nossa. Nós desenvolvemos a tecnologia e a gente vai buscar fora os parceiros que nos interessam. Mas há o direito, as obrigações e os direitos sobre isso é do Brasil. Então, isso é uma condição ímpar, né? E para nós, politicamente, isso é política de saúde, que eu digo, isso é muito importante, porque a gente acredita, espera, que isso vai abrir caminho para o desenvolvimento de outras vacinas contra parasitas, leishmaniose, e todas as oses, as parasitoses, né, que estão fora do radar da importância econômica dada pela indústria, né, dos mercados ricos, e que agridem tanto os países em desenvolvimento. Então, é uma pesquisa, a gente chegou numa proteína, é uma pesquisa muito sofisticada, a gente vem trabalhando na fronteira do conhecimento, é uma molécula, é uma proteína, o antígeno ativo, né, o princípio ativo, é uma proteína de uma família de proteínas muito importante. Essa proteína que nós isolamos no início dos anos 90, ela foi a primeira vez identificada num eumito, que é o verme, né, que é o que causa estosomose, e depois foi identificada por grupos independentes no mundo inteiro, homólogos dessa mesma família em outros países. Então, é uma pesquisa que tem um padrão tecnológico de altíssimo nível, não poderia ser mais sofisticada. Ela assim, na fronteira do conhecimento molecular, de desenho do antígeno e formulação do antígeno principal da vacina, e a gente conseguiu ultrapassar todas essas fases que eu mencionei agora há pouco tempo. Fizemos fase 1, depois de passar pela Anvisa no Brasil em 2010, depois caminhamos para a fase 2 e a gente está terminando nesse momento numa região da África, no Senegal, porque lá na África eles têm 2 tipos de estosoma que a gente não tem no Brasil. Tem um que é do plexo urinário, que é o estosoma hematóbico, e um do plexo digestivo, que é o estosoma Manzoni, que é o que a gente tem no Brasil. Então, lá a gente consegue testar a vacina frente a essas 2
espécies do xistosoma, e que o hematóbio ele é muito importante na África. Então, é uma vacina sul-sul de cooperação de um país do hemisfério sul que foca a área endêmica que também está no hemisfério sul, a área endêmica da África, né? Então, a gente tem um desenho, uma parceria com instituições privadas, com ONGs, por exemplo, essa empresa na África é uma ONG, o EPLOS. A gente tem parcerias com universidades, por exemplo, a gente teve uma fase de parceria muito forte com a Universidade de Santa Catarina, com a Universidade de São Carlos, aí no interior de São Paulo, com o laboratório Instituto de Física da Universidade de São Carlos, que desenvolveu o modelo molecular da proteína. Dentro da Fiocruz, a gente tem parceria entre vários laboratórios e uma parceria privada também. Hoje, desde 2005, essa vacina ela vem sendo desenvolvida dentro do desenho da inovação, da Lei de Inovação no Brasil. A gente buscou a parceria, é uma PPP, e por conta de ser uma PPP, uma parceria público-privada, a gente teve acesso a uma chamada pública da FINEP, que foi muito importante em 2006, com a qual a gente levantou recursos para fazer todo o início da fase clínica e o escalonamento do processo inicial de produção. Então, a gente tem uma parceria grande, até o Butantan vem sendo parceiro cientificamente em diferentes etapas, e parcerias internacionais, e o selo da OMS, que isso foi uma condição muito importante. Em 2013 e 2014, a OMS criou um programa para a seleção do que eles chamaram projetos demonstrativos, quer dizer, demonstrativos de que seriam acessíveis aos países de baixa e média renda. Então, nem sempre a tecnologia você consegue produzir e torná-la acessível, né? Tem tecnologias que são muito caras e que, mesmo que a ciência disponibilize isso, só os países que têm condição de comprar aquela tecnologia é que vão ter acesso. Então, a pesquisa, o produto teria que ser, e o nosso caso, é de um processo de produção muito barato, apesar de muito sofisticado. E não é apesar, é porque a sofisticação da biotecnologia ela produz isso mesmo, tecnologia de fabricação em massa e de baixo custo. Então, a gente foi selecionado como um dos 6 projetos no mundo inteiro. E isso dá para esse projeto um patamar, vamos dizer assim, de prioridade que tem nos ajudado, dentro da própria Organização Mundial da Saúde, a entrar na fase final. Então, a gente tem parceria com uma empresa privada, que é uma empresa formada por 2 grandes empresas de indústria, da indústria farmacêutica, a Origin, mas a gente já teve primeiro parcerias privadas com outras empresas. Isso deu um formato mais ágil ao projeto, apesar do tempo todo que a gente vem levando. Mas a gente está numa fase muito avançada, onde as principais barreiras já foram vencidas. Então, agora é só uma questão de tempo para a gente conseguir terminar o projeto. Eu fiz a pergunta porque acho que é importante a gente colocar para as pessoas, de modo geral, que a saúde brasileira, seja na saúde pública, através do SUS, ou seja na pesquisa envolvendo a saúde brasileira, ela é uma saúde de qualidade, né? Principalmente na área de pesquisa, que a senhora atua bastante. Muitas vezes a gente acha que nós estamos a fronteira, não, do outro lado da fronteira, nós somos quase não vou fazer uma brincadeira, eu ia fazer uma brincadeira, não vou fazer, nós somos quase um Paraguai da pesquisa, mas não é verdade. A saúde brasileira, a pesquisa na área de saúde brasileira é extremamente desenvolvida. O Brasil tem, a senhora usou um termo muito interessante, vocês estão na fronteira do conhecimento, isso quer dizer que a pesquisa brasileira está avante, está na vanguarda de uma frente de ciência. Isso é muito importante. Para terminar essa questão só da Covid, e depois eu vou passar a palavra para a Eliane, para fazer a finalização aqui, a Lívia Schneid
entrou com uma pergunta agora, aos 49 do segundo tempo, que é uma pergunta que interessa para todo brasileiro. A vacina para a Covid será de custo alto? Isso é, vai doer no bolso do brasileiro? Olha só, o custo, essa também é uma pergunta boa. O custo é baixo, porque, ao contrário do que a gente pensa, o que a maioria das pessoas pensa, quanto mais moderna é a vacina, a modernidade da tecnologia permite a produção em maior escala e em mais baixo custo. Essa é uma grande vantagem da biotecnologia. Mas não é isso que a grande indústria quer, né? Ela quer recuperar os investimentos e tal. Mas o custo vai ser baixo. Então, para mim, é mais fácil responder só esse pedaço. Se o preço vai ser baixo, eu não sei. Mas o custo vai ser baixo. É baixo. Por exemplo, é muito mais barato você produzir uma vacina moderna dessas, uma vacina recombinante, ou de RNA, como são as plataformas que a gente está vendo, do que produzir uma dose de polioral, que é uma vacina que requer fermentadores e que é cultura de tecidos, são 3 cepas de vírus. Então, uma dose das vacinas antigas, o custo é muito maior. Agora, a indústria era subsidiada. Então, a composição de preços e o jogo comercial em relação aos produtos que são importantes para a saúde é que oneram esses produtos, né? Mas o custo, a tecnologia, quanto mais ela avança, a grande contribuição é para a segurança das vacinas e para baixo custo das vacinas. Tá bom. Nós estamos aqui a 1h16, nosso combinado era mais ou menos 1 hora, mas é que o assunto rende e nós não abordamos muitas coisas, mas eu sou obrigado a encerrar a live. Vou chamar a Eliane para fazer esse encerramento formal. Eliane Maia, presidente da CI, ela foi a criadora desse projeto de sabatina. Que bom. E aí eu me despeço da doutora Miriam, passo a palavra para a Eliane, obrigado pelas perguntas, espero não ter sido muito invasivo nas perguntas, só quebrando o seu raciocínio, mas é que as pessoas têm muita curiosidade e a gente está aqui exatamente para responder para as pessoas. Bom, obrigado. Obrigada a vocês. Eliane, por favor. Obrigada, Elcio. Obrigada, doutora Miriam. Realmente foi muito importante essa sua live, muito esclarecedora. Parabéns pela excelente pesquisa que a senhora tem desenvolvido. Parabéns pelo seu excelente trabalho. E esperamos, né, que tenhamos em breve boas notícias em relação à vacina. Esperamos que realmente a gente consiga concluir isso rapidamente. Enquanto isso, cada um fazendo a sua parte, como a senhora colocou, todos nós tomando muito cuidado. E mais uma vez, gratidão. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. Parabéns, viu? Obrigada, Elcio, sempre sendo nosso âncora aí. Valeu. Obrigada, Gabu, que está nos bastidores. Nada é possível sozinho. Então, parabéns a todos. E mais uma vez, obrigada. Viu, doutora Miriam? Obrigada a vocês. Boa noite. Obrigada, boa noite. Então, agora nós encerramos essa 10ª live, 10ª sabatina ACI e etapa do debates ACI. Sabatina ACI vai vir mais para frente, vocês ainda não sabem, mas vai vir daqui a pouco. Por enquanto ainda está sendo gestada. A série Debates ACI tem essa 10ª live, está encerrando agora, semana que vem a gente volta com outro tema. Agradeço a doutora Miriam Tendler por ter colocado seu tempo à disposição, principalmente para tirar dúvidas das pessoas que nos acompanham. Tá bom? Boa noite de quinta e amanhã sextamos. Obrigado.